Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Estádio Nacional de Lima, no Peru, enfrentaram o forte, não tão forte time do Peru, o Gabriel já tinha falado aqui, mas o que importa é que venceu 3-0, uma vitória emblemática para começar muito bem a Libertadores, para começar com um sorriso, para começar com alegria. O São Paulo que veio de uma maratona aí no meio da semana e que conseguiu se impor. A única coisa, o único senão foi o segundo cartão amarelo do Léo, mas ele vai cumprir suspensão contra o Rentistas no Morumbi, tranquilo, sossegado, está bem favorável ainda, grupo favorável, mas o Léo que fez uma grande partida, apesar do cartão bobo, mas o São Paulo, enfim, o São Paulo não tomou conhecimento, conseguiu se impor, conseguiu cadenciar o jogo, fez uso de grandes jogadas para chegar aos gols, fez gol com o Luan, acho que foi o primeiro dele, fez gol com o Benítez, um golaço do Benítez, e fez gol com o Éder, que foi um golaço também por causa da jogada do Reinaldo, que ganhou e correu e cruzou e foi bonito. Enfim, o São Paulo, para nós aqui no canal, é goleada, tá? Porque a gente não tem frescura. Para nós, diferença de 3 gols é goleada. E é isso. Simples assim. É bem simples para a gente o que é goleada. 3-0 é goleada. 3-1 não é. 4-1 é. 4-2 não é. Tão fácil, né? Enfim, depois desse apêndice enorme para explicar até o que é goleada, e o São Paulo começando para o que aqui a gente do canal entende como goleada, o que você achou? O que você viu do jogo? Quem se destacou? Gabriel Perecini. Tem uma coisa que tá me preocupando antes, tá? Que a gente só vai descobrir depois, mas faz 25 segundos que tá marcando como gravando, tá? Então, não sei se tá gravando a 25 segundos ou você pegou tudo que você falou. Não, para mim já tá 2, então tá tranquilo. Então tá Meu tranquilo. tempo tá correto, então vamos que vamos. O meu tá equivocado, então tudo bem, menos mal. Eu acho que o resumo, muito rapidamente, antes da gente falar em detalhes, foi uma mensagem que eu recebi do Igor de Pinho, que é um seguidor meu no Twitter. Eu acho que é o resumo perfeito. Que ele falou que ele tá alegre com 2 coisas. Primeiro, que algumas coisas no São Paulo já melhoraram dentro de campo, né? Alguns aspectos melhoraram, e outros tantos ainda estão para melhorar. Aí ele ficou animado com os 2. Eu acho que é um resumo muito, muito preciso. Eu não conseguiria resumir em poucas palavras tão bem quanto ele fez, porque o São Paulo, de fato, mostrou novamente coisas interessantes no jogo de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, e ainda tem, sim, muito repertório. Ofensivo, sim. Ainda tem uma margem de melhora em diversas outras coisas. E aí a gente pode começar pelas coisas positivas. É um time hoje que consegue criar com mais facilidade pelos lados do campo, não que antes não conseguisse, mas agora tem um jogador fechando do outro lado, jogadores chegando de frente, como o caso do Luan. O gol do Luan é um gol, de novo, de ideia, como foi o gol do Wellington. E são gols feitos por jogadores de posições completamente diferentes. O gol do Wellington é um rebote do jogador que fecha lá do outro lado. Dessa vez o Reinaldo cruza para o Daniel Alves, Pablo e Luciano fecham no primeiro pau, a intenção era o Daniel Alves, o zagueiro afasta mal, você tem um jogador que está chegando de frente para pegar esse rebote e que está esperando, né? Faz a leitura muito rápida, muito apurada, isso é muito treino, e vai lá e emenda um petado. E aí a gente começa a lembrar, por exemplo, da coletiva do Crespo, em alguns dos 60 jogos que o São Paulo teve nos últimos 5 dias, a gente lembra dele falando que você tem muita coisa para observar, você tem muita coisa para treinar, mas você não tem tempo. Então você vai dar mais atenção a algumas coisas do que outras. E aí quando o time tem uma finalização de jogada muito boa, quando o time tem uma construção de jogada pelo lado do Léo mais apurado do que pelo lado direito, você olha e fala, a gente já está vendo por onde o Crespo começa o trabalho dele. Quando o São Paulo ainda sofre um pouco em recomposição, quando o São Paulo ainda peca um pouco em objetividade, principalmente porque hoje Benítez, Luan e Lisiero é um meio de campo que não tinha jogado junto ainda, né? O Lisiero da outra vez tinha jogado com... Foi Lisiero, Nestor e alguém contra o Guarani, não lembro, acho que não foi o Luan. Então, assim, é uma novidade, jogando com Reinaldo, jogando com Daniel Alves, jogando com Luciano e Pablo, eles tinham jogado como titulares em uma outra equipe. Então, assim, o São Paulo hoje, no primeiro tempo, principalmente, a gente chegou a falar no pré-jogo, que o Sporting Cristal é uma equipe que gosta da bola.
E a gente viu que com a bola é um time que tem qualidade. E qual foi a grande diferença de um para o outro? Eu esperava que o São Paulo conseguisse impor mais o estilo dele, mas não o fez por um motivo. O São Paulo optou por, assim que perdesse a bola, não vamos precisar pressionar lá em cima. Como o Crespo sempre fala, perdeu, pressiona, vai, corre, marca em cima. O São Paulo aguardava momentos de um passe mais quebrado, momentos específicos em que a bola está viva, a bola está por cima, o jogador está de costas para o campo de ataque, ou como no segundo gol, em que a bola vai lá para a linha lateral e você consegue encaixotar o adversário para fazer essa pressão mais à frente. Quando não, perdeu a bola, todo mundo recompõe e espera o adversário construir o seu jogo e tenta recuperar a bola. Uma coisa que ficou faltando e que me fez lembrar muito do São Paulo do ano passado em termos de necessidade, faltou um homem de velocidade. O São Paulo tinha espaço para jogar, o São Paulo, o Sporting Cristal, por outro lado, perdia a bola, tentava recuperar a bola rápida, e quando não conseguia, e não foram poucas as vezes que não conseguiu, o São Paulo tinha muito campo para jogar. Daniel Alves não é esse homem de velocidade, Benítez não é esse homem de velocidade, Luciano não esteve bem, Pablo não é esse homem, Reinaldo também não. E o São Paulo sentiu falta de, se tivesse, por exemplo, um Galeano, um Rojas, um Bruno Rodrigues, algo nesse sentido, não estou falando que eles deviam ter começado jogando, falando de características. O São Paulo conseguiria aproveitar muito mais o espaço do primeiro tempo, até para desafogar, porque ali na metade final do primeiro tempo, o São Paulo chegou num ponto em que não conseguia sair. O Sporting Cristal tinha a bola, perdia a bola, pressionava. O São Paulo, quando conseguia trocar alguns passos, ela chegava no meio de campo e travava, porque faltava essa velocidade, e o Sporting Cristal recuperava. O São Paulo tinha que jogar uma bola mais difícil, o Sporting Cristal recuperava e tentava de novo atacar, Isso não é recomendável, isso não é bom para você ficar sofrendo e ficar sem sair do campo de ataque. O São Paulo não conseguia sofrer uma falta para tirar o time de trás um pouco, forçar um chutão, uma bola mais quadrada. Isso entra, como a gente falou lá atrás, nos pontos a melhorar. Eu acho que quando o São Paulo tiver um Orejuela, quando o São Paulo tiver até um Éder mais em forma, que tende a brigar pela titularidade, hoje ele entrou aos 12, o máximo que ele tinha entrado era aos 13 do segundo tempo, um jogador que não consegue jogar... Ganhamos um minuto. Ganhou um minuto a mais, é um jogador que ainda não consegue jogar 100%, mas o São Paulo conseguiu mostrar algumas dessas coisas, inversão de bola, o que a gente esperava que aconteceria do lado do São Paulo agora, gerou o primeiro gol do time, um lado esquerdo forte com uma saída do Léo, com o Reinaldo chegando bem no fundo, com o Benítez caindo mais pela esquerda, como é preferência dele, um jogador do meio para a esquerda, e um Lisieiro que conseguiu ocupar os espaços que o Nestor não conseguiu contra o Palmeiras. É verdade que hoje teve mais espaço para ele ocupar, teve mais campo oferecido para ele, mas ele se projetava... Sim, ele poderia não ter. E o Sporting Cristal chegou em 2 oportunidades, e nas 2 o Volpe fez boas intervenções, né? Uma mais difícil, se bem que as 2 foram meio complicadinhas ali, né? Não foi nada fora da curva, mas ele estava lá. Uma com 1-0 né? E uma com 2-0 que poderia ter mudado completamente o resultado do jogo. Hoje o Volpe fez o que se espera dele. Então, é o que a gente espera, aliás, todos os jogadores do São Paulo, uma coisa que eu sempre falo, quando acaba uma temporada, e tá todo mundo naquela vibe de jogador lixo, todo mundo é lixo, não é assim. A gente já falou que o elenco do São Paulo, no ano passado, não era ruim, imagina, não ia brigar pela liderança se fosse, né? Ainda mais que muita gente contestava o Diniz, então imagina se o Diniz realmente merecesse tanta contestação e o elenco fosse ruim, tivesse brigado tanto tempo pela liderança, seria um absurdo. Seriam 2 coisas que estariam jogando contra. O elenco do São Paulo está rendendo mais nas mãos do Crespo, que tem umas ideias diferentes, fez algumas variações, eu gosto do Crespo por causa disso, ele muda o jeito de jogar do São Paulo, às vezes com uma mexida muito sutil, e faz isso com extrema tranquilidade, às vezes surpreende, né? Por exemplo, a entrada do Lisieiro foi uma surpresa hoje, começar com o Lisieiro foi uma surpresa, não era uma coisa que a gente estava esperando, quando a gente foi fazer o pré-jogo, caramba, o Lisieiro vai começar jogando e tal. Pablo é um cara que eu ainda acredito que possa render alguma coisa, porque o Crespo acha que sim, e eu tendo a confiar no Crespo, mas eu não acho que é para agora. O Pablo precisa aí se reciclar e tal, e a tendência que Éder e Luciano sejam a dupla de ataque. Mas o Luciano também hoje não foi bem. Aliás, um jogo bem ruim do Luciano, assim,
não conseguiu participar, parecia que estava em outra sintonia. Eu não sei o que foi que aconteceu com o Luciano hoje, mas é um jogo também normal, não foi uma coisa que comprometeu, e muito longe das atuações ruins do Pablo. Só não jogou bem. Me pareceu que dessa falta de objetividade, muito teve participação do Luciano. Uma hora que o São Paulo recupera o Benítez, recupera uma bola no campo de ataque, uma bola que o São Paulo sai 4-2, essa bola demora para soltar. O Luciano, uma hora que ele tenta finalizar uma bola de fora da área que é travado, na primeira ele podia ter finalizado. Ele não finalizou, já era para soltar. Ele erra nos dois lances, ele não finaliza na primeira que dava e tenta a finalização em vez do passe na segunda. Parecia que estava faltando confiança para o Luciano. Em termos de posicionamento, ele foi muito bem, porque ele sempre se ofereceu naquele espaço, naquele clarão que tinha no meio de campo, atrás do meio de campo do Sporting Cristal, quando ele tentava atacar. Em termos de posicionamento, jogando bola, sem a bola, o Luciano funciona e é um cara que entrega, né? Porque às vezes é um jogador que não está jogando bem, mas puxa o marcador dele e abre espaço para sair o gol. Então, isso ajuda, mesmo quando o jogador não está bem. Teve um lance muito curioso que eu queria recortar. O Daniel Alves cruza a bola para o Reinaldo cabecear. O goleiro fez uma boa defesa. É uma pena. Teve alguns gols que não saíram, que teriam sido golaços, que teriam sido gols muito bonitos. Isso que eu acho que foi empolgante no jogo. São Paulo teve momentos de construção de jogada que a gente fala assim, putz, tivesse saído esse gol. Um deles que o Daniel Alves finaliza. Então, eu vou destacar dois lances. Esse que o Reinaldo cabeceia, que o goleiro faz uma grande defesa. Um que o Daniel Alves bate de primeira, ele tá ali como se for um centroavante, e ele bate para fora. Não é muito a dele ali. Sim. Mas achei que tá falando no primeiro tempo, sim. No segundo tempo. Mas a construção toda da jogada foi muito bonita. Tanto eu falei, se sai o gol ali, ia ser um golaço. Que, aliás, aproveitando esse gancho que você trouxe, duas coisas aí. Eu devia ter anotado, porque agora você levantou tantos ganchos. Assim, primeiro você falou da questão da mudança do Crespo com alterações, mudanças simples. Quando ele coloca o Igor Gomes no lugar do Luciano, é uma dessas mudanças simples. Porque aí o São Paulo passa a ter Luan e o William. O William já tinha entrado na vaga do Liseiro para dar um pouco mais de força física para o meio de campo. O Liseiro já não estava mais aguentando. Era também esperado foi uma surpresa. Mas foi uma surpresa a entrada do William. A entrada do William, sim. Mas era esperado que Liseiro e Benítez não jogassem os 90 minutos, que não jogassem mais do que 15 minutos do segundo tempo. Era totalmente. Os caras estavam muito tempo sem jogar o Liseiro desde. Nossa. E aí você ficou com o Luan e o William por dentro, Igor e Nestor um pouco mais avançados e o Éder um pouco mais à frente. Você ficou com dois meio-campistas, em vez de um Luciano que joga ali atrás do Pablo, mas tem uma função mais de companheiro do Pablo do que de construtor, exatamente. Ele volta para ajudar a construir, mas com Nestor e Igor, você fortalece o meio de campo do São Paulo. Esse é o primeiro ponto, assim, de novo, isso já tinha acontecido contra o Palmeiras, em que ele abre dois jogadores, deixa o Vitor Bueno como centroavante, ele abriu o Benítez, se não me engano, o próprio Benítez, posso estar enganado, e o Igor Gomes, e o Éder, desculpa. O São Paulo fica com esses dois jogadores abertos, o Vitor Bueno como uma referência mais móvel na frente, isso aconteceu com o Éder hoje. O segundo ponto, Luan e Benítez foram titulares. Eu acho que quando um for titular, no caso, um não, mas quando o Benítez for titular, exceção feita a jogos, por exemplo, o Rentistas não deve vir para agredir o São Paulo no Morumbi. Era sabido que o Sporting Cristal agrediria o São Paulo dentro das suas possibilidades, porque sabe jogar com a bola e tudo mais. Então, de repente, contra o Rentistas, o Benítez pode ser titular no meio de campo com Daniel Alves e Nestor, por exemplo. É uma leve possibilidade, sim. Um time que, quando eu falo mais leve, o Luan, ele tem aquela coisa implacável, apesar de ter feito o gol hoje, ele tem aquela coisa implacável de marcar, de destruir, de arrebentar com a jogada, e não vai precisar disso. Sim, e em times que saem mais para jogar, o Benítez ele é menos participativo sem a bola. O Igor Gomes é mais participativo. Então, quando o Crespo tentava Nestor, Daniel e Igor, você tinha jogadores que os três tinham alguma participação. O Benítez hoje conseguiu até desarmar uma ou duas bolas, ali pouco antes dele sair, deu uns carrinhos ali na linha lateral e tudo mais, mas não é um cara que vai voltar para ajudar na marcação, até porque não tem nem físico para isso. Então, é uma outra engrenagem, uma outra estrutura. Com o Luan, que aí é importante ressaltar o Luan hoje, que para mim foi o melhor em campo, o Benítez ficou um pouquinho abaixo do Luan, com o Luan, ele tem muita qualidade, muito vigor físico para combate, para desarme, mas não é só isso. A gente já vem destacando a evolução do Luan desde,
setembro, outubro do ano passado, o quanto ele vem crescendo. Ele não é um Nestor, ele não é um Daniel Alves, ele não é esse jogador com a bola no pé, mas ele não é cego. Ele era mais cego antes. Hoje ele tem qualidade, hoje ele tem um bom passe curto, hoje ele tem uma leitura de lance e um posicionamento de corpo para dar passes curtos, passes verticais, muito melhor. Isso é muito melhor no Luan hoje. A leitura de jogo dele melhorou com o Diniz. Independentemente da galera que não gosta do Diniz, o Luan foi um jogador que evoluiu com o Diniz e que o Crespo agora vai poder utilizar talvez de modo mais criativo e mais efetivo até do que o Diniz conseguiu, mas tem um mérito ali do Diniz e que o Crespo consiga fazer muito mais. E para finalizar das três coisas que eu lembrei de parênteses que se abriu, assim, o São Paulo, principalmente depois do segundo gol, o segundo tempo ele não começou legal. Até a defesa do Volpe, depois o São Paulo ainda faz o gol, quase toma o 2-1 na sequência. Foi ali um momento esquisito do São Paulo do jogo, juntamente com essa segunda metade aí do primeiro tempo, ou pedaços da segunda metade do primeiro tempo, que a gente citou há algum tempo. Mas no segundo tempo, e depois do segundo gol, e aí sai o terceiro e tudo mais, o São Paulo pegou muitas coisas que é esse tipo de lance ou de momentos do jogo em que o Crespo consegue aproveitar o time. O Crespo não precisou treinar o passe do São Paulo, a manutenção da bola do São Paulo. Os jogadores que estavam em campo já estavam acostumados a isso. Então o São Paulo tinha momentos em que ficava um minuto e meio trocando passe, com participação do Volpe, com participação do Miranda, do Bruno Alves, vinha buscar o jogo o Nestor, recebia. No primeiro tempo, isso aconteceu também, ainda com o jogo 0-0, o São Paulo, por não ter a velocidade que a gente citou, escapava da primeira linha de marcação do Sporting Cristal, chegava no meio de campo, olhou para frente, só tem 2 jogadores na frente, a bola ia do meio de campo para o Volpe, começa de novo, trabalha a jogada, abre no Arboleda, volta no Léo, recebe Daniel Alves, vem buscar o Lisieiro, toca de novo no Bruno Alves. O São Paulo consegue trabalhar essa bola sem afobação. Não precisa ser correria, ser trocação o tempo inteiro, ataca, perde, volta, ataca, toma, ataca. Tem que controlar o jogo em alguns momentos e saber construir as jogadas. São essas coisas que o Crespo consegue aproveitar e colocar o seu estilo. O Crespo demora menos com a bola entre os zagueiros, mas a bola passa e passa muito para os zagueiros. A bola passa e passa muito para o Volpe sair jogando, para o Bruno Alves sair jogando. Não tem deu, começa de novo. Óbvio. Tem a saidinha. Só é um pouco mais aprimorada do que era do Diniz. E ela não tem... talvez o São Paulo não corra tanto risco. E também tem uma estrutura mais bem montada. De novo, até a gente falou na live que eu estava empolgado, não com os jogos que a gente viu, mas o sistema me parece proteger mais a fragilidade do Reinaldo. Fragilidade do Reinaldo que é na recomposição, na defesa. A marcação do Reinaldo não é boa, ainda não é boa. Mas, num sistema de 3 jogadores, a tendência é que a estrutura proteja essa deficiência e deixe o Reinaldo para brigar lá na frente. Aí eu falei dos 2 lances inusitados. Um que é o Daniel Alves servindo o Reinaldo, que dá um cabeceio e o goleiro faz uma boa defesa, e depois foi a vez do Daniel Alves cair ali nas vezes como centroavante, e você já tinha feito esse recorte. Como os alas são importantes nos esquemas do Crespo, né? Normalmente os jogadores que jogam na ala são destaques nas partidas que a gente viu até agora. Desde que o Crespo chegou, normalmente o melhor jogador em campo, hoje uma exceção, porque o Luan realmente, não pelo gol, mas por tudo que ele fez no campo, pela tranquilidade que ele deu, por conseguir destruir sem acabar com a jogada, porque agora ele tem esse expediente para tocar, para sair, daí o resto do São Paulo todo funciona, mas normalmente os alas se destacam, e aí eu fiz esses 2 recortes, porque é muito curioso ver um lateral cruzando pro outro, dar um cabeceio, e depois o outro lateral, né, o ala, Daniel Alves, receber na linha do pênalti ali, teve a chance de fazer, salvo engano, era o terceiro gol que o Daniel Alves ia fazer, acho que não tinha saído o terceiro aí. Mas assim, aproveitar que você trouxe o Daniel Alves, fica claro, ele participa, dá esse cruzamento que deu pro Reinaldo, ele todo jogo que ele acaba jogando um pouco mais aberto, ele bota a bola na cabeça de alguém, foi do Luciano contra o Palmeiras, ano passado, quando ele caiu um pouco mais por ali, também era impressionante, o gol da virada do São Paulo contra o Lanús, que daria classificação para o São Paulo, é uma bola perfeita dele no segundo pau, enfim, contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente já citou em outros vídeos. Só que assim, velocidade, não dá. Sim. Não dá.
tanto para apoiar, teve uma bola esticada que parecia que já era 39 do segundo tempo, porque ele também não vai ficar dividindo bola, que ele sabe que ele não vai chegar, ele não tem fôlego para voltar depois. E ele tem Fôlego inteligência para saber disso, ele sabe que assim, não vale a pena. Fôlego que eu digo, ele é um cara que corre o campo inteiro quando ele tá no meio de campo, tá? Não é um cara que ele, só que no meio de campo ele encurta espaço, ele não tem a necessidade de voltar num pique absoluto, ele não tem necessidade de apostar corrida com um jogador como o Coroço, e no segundo tempo isso também aconteceu, em que ele sai correndo, ele tá atrás do jogador. Por quê? Lógico. Porque não, é difícil para o São Paulo jogar ali. No primeiro tempo, o Luan ajudou muito ele na marcação, tinha até momentos em que eles invertiam, o Daniel marcava um pouco mais por dentro, o Luan fechava o lateral e tinha cobertura do Arboleda. No primeiro tempo, o São Paulo ameaçou ter uma dificuldade, porque essa bola não entrou, quando um jogador tentou se infiltrar entre Arboleda e Bruno Alves. E se pega um time um pouco mais qualificado, ou um time que força um acúmulo de jogadores por ali com o Daniel jogando, para alguém se infiltrar ali, vai dar trabalho para o São Paulo. Então, assim, eu não sinto ainda confiança na estrutura com o Daniel Alves aberto. Em termos de qualidade, quando a bola passa no pé dele e tudo mais, aí não tem nem o que falar, é chover no molhado. Mas assim, a tendência é que o Orejuela jogue pela direita e o Daniel, como meia, possa fazer as trocas, possa cair, possa trocar. A gente viu isso na época em que o Tietchan ainda era jogador de São Paulo, ainda com o Diniz, em que aconteciam essas trocas. Às vezes o Tietchan estava ali, dono da posição da ala direita, e que havia a inversão, Daniel Alves ia para ela momentaneamente, voltava. Isso com o Orejuela pode acontecer de forma mais natural, porque o Orejuela é um cara que já tem velocidade, já tem pique, é garoto, já é mais novo, então o São Paulo pode aproveitar disso para o Orejuela fazer a correria e deixar o Daniel Alves na boa. O que a gente tem que fazer é, quando você tem um jogador que é craque no time, independentemente da idade, você tem que gerar condições para que o futebol dele apareça. A mesma coisa o Benítez, a mesma coisa, o jogador tem boa fase, o Luciano na era de Diniz, né? O Luciano, você tinha que dar todas as condições do mundo para o cara, que ele é um grande jogador. Mas você percebe que o cara está jogando, você vai fazer toda aquela correria, aquela engrenagem vai funcionar para que aquele jogador consiga aparecer na situação na qual ele se destaca. E eu acho que o Crespo tem muita inteligência. O que me surpreende, e óbvio, e aí a gente tem que congratular, porque, de novo, a gente faz muitas críticas, mas esse elenco do São Paulo, essa reformulação de elenco do São Paulo, a gente sabe que não teve aquele decréscimo que a gente gostaria e que era a intenção do São Paulo, e que o São Paulo precisa chegar dos 15% na folha salarial, mas a impressão que tem é que quando o Crespo olha para o banco, ele tem mais opções do que o antecessor dele tinha. Então, você consegue fazer mudanças, obviamente que tem também valores jovens, né, que não estavam preparados ainda na temporada passada e que estão amadurecendo, isso acontece, né? Não é todo mundo que nasce pronto. Você pega hoje, só para complementar isso que você está falando, você pega hoje, eu acho que hoje o São Paulo deveria, ou deveria, tudo bem, mas eu acho que poderia ter arriscado em algum momento, principalmente quando foi tirar o Benítez, ou quando foi tirar o Lisieiro, mais o Benítez, poderia ter arriscado um Rojas ou um Galeano e passado o Daniel Alves para o meio de campo, porque o jogo pedia isso. Só que assim, uma coisa é você colocar o Rojas e o Galeano contra a Inter de Limeira, contra o Guarani, contra esses times, e outra coisa é você colocar contra o Sporting Cristal, o jogo 1-0, o jogo 2-0, ali jogo difícil, o adversário tentando dar escapada, são situações diferentes, e eu acho que a gente tem, por exemplo, o Rojas, faz 3 meses, mais de 3 meses, que o Diniz saiu do São Paulo. O Rojas ainda não consegue jogar 90 minutos. Sim. Imagina há 3 meses, né? O Visual tentou colocar ele em alguns minutos em campo, pouquíssimos minutos, contra um Botafogo, por exemplo, que ele entrou, corria mais do que a bola, ainda não estava preparado. E ele conseguiu contra a Inter de Limeira, já com um jogo 2 ou 3-0, e depois contra o Novo Horizontino, e vai voltando gradativamente contra adversários menos qualificados. Hoje eu acho que é o grande resumo disso. São Paulo, o jogo pedia velocidade para o São Paulo. Falou, você tem esse corredor, aproveita. Tem campo para um cara de velocidade desafogar o time e tudo mais. O Crespo olhou e falou, não, vou fazer alteração, vou colocar o William. Vou dar um pouco mais de força física, vou fechar um pouco mais o meio de campo. E a leitura do Crespo que passa por tudo isso, né? Porque quando você fala o jogo pedia, e o Crespo faz a leitura, mas eu não vou colocar agora um cara que está aí, gente, de novo, para isso que serve inclusive o Paulista, e que o São Paulo consiga rodar muito no Paulista, que o São Paulo dê importância aqui,
que precisa para a Libertadores da América, porque é uma competição que dá, assim, é uma pena. Eu estava acompanhando o jogo do Flamengo, eu falo uma pena, porque todo mundo é rival, né? O Santos perdeu, e não que eu esteja torcendo contra o Santos, mas que bom que perdeu. E a mesma coisa, o Flamengo, eu estava levemente contente quando o adversário, apesar de eu não gostar nada do Vélez, estava na frente, mas o Flamengo conseguiu ganhar, uma vitória também importante do Flamengo. Sei que o Flamengo vai ser uma dor de cabeça. Então você tem um técnico que olha para o banco, tem mais opções, e você tem um técnico que o torcedor e os dirigentes, porque vale assim, são os dirigentes que tomam decisão, tem mais confiança do que tinha no antecessor, e o cara tem mais opções. Então, você vê aí, entra um William, uma novidade, você não estava esperando, e o cara faz isso já pensando em tudo isso que você falou, pensando, poderia colocar um Rogas, eu sei que está precisando de velocidade, porque se você viu, o Crespo viu também, mas ele fala, cara, eu vou guardar o cara, vou preparar o cara, e por isso que aquele tweet que você destacou de cara, o São Paulo melhorou e tem, né? Tem coisas que melhoraram e tem coisas que tendem a melhorar. Que tendem a melhorar. Então, assim, nesse momento, a nossa vibe aqui é de total otimismo em relação a esse trabalho. O nosso otimismo não quer dizer que São Paulo vai conquistar alguma coisa. Cada vez o São Paulo está mais perto. É inegável que o São Paulo do ano passado esteve perto de conquistar um título, e isso é evolução. São Paulo está evoluindo. Temos problemas administrativos que a gente vai continuar cobrando, porque a gente cobra o que está errado, assim como quando o São Paulo não roda, a gente cobra, mesmo a gente entendendo que Crespo tem o melhor preparador físico e tal, mas a gente vai cobrar o que a gente entende que não é correto. O Crespo reclama da falta de tempo. Pois é, o nosso sentimento atual é de otimismo, porque o Crespo parece um cara preparado. Eu vou até mais longe, eu nem precisaria fazer isso, mas eu vou até mais longe. Eu me empolgo muito mais hoje com o Crespo do que já me empolguei com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni eu tenho aquele carinho diferente, porque o Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, sempre vai estar ali na briga, independentemente do que fale, mas vai estar ali na briga. E quando ele entrou, eu não tinha essa confiança nele, sabia que era um cara muito inteligente, sabia que seria um técnico dali a alguns anos, porque é muito inteligente. O Crespo parece que está, quando chegou aqui já estava mais pronto. O Rogério também agora está pronto. Né? Se os dois entrarem num confronto ali na Libertadores, eu realmente espero estar certo e que o Crespo esteja um passo na frente, porque elenco, o nosso ex-atleta, ele tem mais elenco. E aí, só para finalizar, dois pontos aí para a gente finalizar. Bruno Alves hoje se manteve num excesso de faltas, né? Quando ele pega um adversário que tenta fazer o pivô, e olha que nem era um jogador forte, não era alto, não era nada. Só que assim, quando o São Paulo tenta fazer essas perseguições individuais, o Bruno Alves ele não tem tanta recuperação. Ele demora para atingir um pouco a velocidade dele. No auge dele, ele chegou a ganhar uma corrida do Bruno Henrique na estreia do Diniz lá no Maracanã. O Bruno Henrique botou na frente, um trajeto mais longo, ele conseguiu chegar e botar a bola para escanteio. Mas quando ele está lá no campo de ataque, na intermediária ofensiva, o cara gira em cima dele, ele tem que virar e sair correndo. Primeiro, ele corre o risco de deixar o time desprotegido. Quando você faz esses encaixes individuais, se você toma um drible, já tem um cara sobrando até você sair correndo atrás. Então ele mata muitas jogadas com falta. Hoje o árbitro percebeu isso, aliás, ele já meteu a mão na gente num jogo contra o River Plate, no Monumental de Nunes, na Libertadores de 2016. O jogo foi 1-1, meteu bem a mão do São Paulo naquele dia. Hoje ele fez uma arbitragem ok. Mas ele percebeu que o Bruno Alves saía, dava combate e parava o jogo com falta. Na terceira ou quarta ele falou, bicho, amarelo. É um perigo. E a expulsão bobíssima do Léo, 2 cartões bobíssimos do Léo. Assim, os dois, assim, menos mal que foi num jogo em que já não traria grandes problemas. E que o próximo seguinte é mais ou menos controlável. Então, assim, que sirva pelo menos como aprendizado, porque assim, muito, muito bobo os 2 cartões do Léo, que aliás, não por isso, não é porque toma cartão que vai bem ou deixa de bem, não sempre, mas no jogo de hoje ele não vai tão bem.
erra em algumas coberturas, erra em alguns botes, chega a errar em posicionamento, uma hora ele marcando o jogador à frente, toma uma bola das costas, assim, muito boba, chega na linha de fundo, acho que até o Bruno Alves faz a cobertura dele, ou o Igor Gomes, isso já no segundo tempo. Então, assim, hoje não foi um grande jogo do Léo, que ainda assim conseguiu, teve uma boa arrancada para construir a jogada, ele é importante, mas hoje talvez tenha sido o pior jogo da temporada do Léo, nada a corrigir, o melhor da defesa ficou para o Arboleda hoje, que conseguiu dar os combates que o Bruno e o Léo não acertaram. Ele dava o combate, tirava de novo, né? O Arboleda que tem né? Tem todas as nossas diferenças, a gente já falou aqui, mas que quando joga bem a gente vai elogiar e que jogue assim, enquanto for jogador de São Paulo, que jogue no mais altíssimo nível, que seja o melhor zagueiro. Novidades, entrou o Miranda, que até o Mauro Betti na transmissão pelo SBT disse, né? Anotações tricolores aí, avisa que foi a primeira vez que o Miranda, como jogador de São Paulo, vem do banco, né, para o jogo, mas o Miranda entrou. Interessante ver o Miranda numa Libertadores, né, ver esse São Paulo, de novo, São Paulo em construção. E se a gente quiser falar dos gols, porque acho que a gente não falou dos gols, só para finalizar com coisa boa, né, o primeiro gol do Luan, a gente comentou aqui, que o Reinaldo vai, pelo lado esquerdo, muita qualidade técnica. Faz o cruzamento, e assim como aconteceu com o gol do Wellington, já nessa estrutura Crespo, lá estava Luan naquela sobra para encher o pai, um petardo e tal. Aí, falando em petardo... O goleiro deu uma ajudada também. Sem tirar o mérito do Luan, o goleiro deu uma ajudada. Mas eu fico feliz pelo Luan que o primeiro gol dele tenha saído em Libertadores. Ele teve tantas chances melhores, jogo em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tanta gente faz, Luan, a bola não entrava do Luan, mas vai ficar legal para ele na Libertadores. Mas você fala do goleiro, mas é que eu acho que o chute dele foi muito inesperado. O goleiro acho que tentou adivinhar, foi uma coisa meio... ele falhou. E tinha um tráfico ali na frente, tava passando ônibus, caminhão, tava tipo a Carmen Miranda dançando, tava difícil, não tava muito simples. Enquanto isso tudo passava, ele já estava deitado. Aí ele já tava. Foi uma pena. Mas enfim. Aí não foi pena nenhuma, por mim continue assim. Só tu ficou com pena. Uma pena para ele. Não, eu tô felicíssimo, mas é o que eu acho que se ele tivesse inteiro no lance, ele ia tomar o gol, porque ali os deuses do futebol estavam do lado de Luan. Depois a gente teve o gol do Benítez. O gol do Benítez. Que entra. Pode falar. A tomada de bola foi do Luan ou foi do William? Foi do Luan. Foi do Luan. Exatamente. Porque isso causou uma polêmica, né? Eu coloquei no Twitter que tinha sido do Luan. Muita gente falou William. Eu não consegui ver a repetição, por isso eu tô te perguntando honestamente. Porque para mim também foi Luan. Inclusive, quando ele vira o número 13 nas costas dele, é bem claro. Então, mas será que era o número 13 porque era o Luan? Em algum momento, o Luan e o William trocaram a camisa muito rapidamente. E aí, só para sacanear a gente aqui na transmissão. Porque algumas pessoas no tweet que eu narrei o gol falaram: não foi o Luan, foi o William. E aí eu não gosto de discutir, porque eu falei, vai que a galera tá certo, pode ser. Às vezes eu vi ali, eu achei que era o Luan, até o Luan tava mais pro outro lado, mas naquela hora tava daquele lado mesmo. Enfim, mas... acabei de botar o gol aqui, o William tá muito mais à frente. O William é o jogador da frente. O William sobe na marcação, na hora que a bola vai pro canto, o São Paulo sobe a marcação, o William tá à frente, o passe sai no corredor, o Luan intercepta, o William tá lá na área. Na hora que sai o gol, ele tá lá para pegar o rebote de uma trave, de um goleiro, de qualquer coisa assim. Mas nem teve isso tudo, então, repetindo aqui, o Luan toma a bola, o Benítez, que pancada também, e foi legal, porque o Benítez também teve a oportunidade de fazer gol, etc, mas faz o gol numa Libertadores, e é um golaço. Não, desculpa, achei que você tinha... Eu gostei do gol, achei o gol bonito. O jeito que a bola entrou, o jeito que ele bateu, o jeito que foi a roubada, eu fiquei, tanto que na transmissão do Twitter eu coloquei golaço, porque foi um golaço. Que gol bonito, que gol bacana. E aí o gol, assim, o São Paulo, de novo, isso é muito difícil de ser treinado, é algo que eu acho que ainda vai melhorar. Hotel, você tem que treinar no hotel. Sim. Não, mas eu acho que já vem de um tempo, mas eu acho que ainda vai melhorar porque o São Paulo em alguns momentos erra um pouco nisso. O São Paulo tem os gatilhos, assim, qual é a hora de pressionar? Nesse momento o jogador ficou encaixotado na lateral, só que o São Paulo não estava com 200 jogadores lá do lado do Volpi. O São Paulo já estava com uma quantidade de jogadores que, primeiro, forçou a bola a ir para o lado. Isso é mérito do São Paulo também. Segundo, na hora que a bola vai para o lado, rápido para frente. Os jogadores já estavam no meio de campo para frente, ofensivo. Porque senão você não consegue sair lá de trás, sair correndo todo mundo, não é a Holanda de 74. Não, isso não vai dar certo. Então, é toda uma característica do time
do Crespo, que foi muito bem feita agora e contou com a interceptação perfeita de um dia fantástico do Luan, um chute muito feliz do Benítez, que também tecnicamente hoje pouquíssimo a se falar, tomou uma decisão errada logo no começo do jogo, ali bateu aquela bola, não era para bater por ainda, pegou mal, mas assim, super normal. Até porque assim, ele, na temporada, assim, desde que acabou lá o Campeonato Brasileiro, ele ainda jogou pouco. Ele não jogou tanto tempo. Ele entrou uns minutos, começou um jogo contra o Guarani, saiu logo depois. E aí o terceiro gol, o Reinaldo o Reinaldo tem um misto ali de sorte com a qualidade do cruzamento, e até um entrosamento que é interessante, porque o Éder aponta para ele, o Éder joga aqui, o zagueiro vai fechar o passe para trás, o Reinaldo já tinha visto o Éder entrando, perfeito. A gente brinca muito, né? Para finalizar da minha parte, a gente brinca muito aliás, esse terceiro gol do São Paulo começou com muito tempo de toque de bola também, mas a gente brinca muito que assim, se São Paulo continuar desse jeito, né, vai depender de uma série de coisas, ele tem que alinhar os planetas, tem que ser um time com um treinador no momento, numa hora, e que a bola bata na trave e entre pro nosso lado. Hoje foram 2 gols em que a bola bateu na trave e entrou. Então, assim, se continuar desse jeito, a tendência é as coisas ficarem um pouco melhor pro nosso lado, né? Porque, assim, a gente teve muito azar em alguns momentos desse ano, né? Porque assim, você pode ser campeão sendo incompetente, não tem problema nenhum, mas você vai depender que eventualmente o adversário chute a bola na trave, você chute a bola para dentro e não o contrário. Do São Paulo e sorte foi uma coisa que vinha faltando no São Paulo em sorteio de campeonato. Exatamente, em lance que, o São Paulo acertou tudo, daí vai o rival, no único lance que os caras acertam, sai o gol, no último segundo do jogo. Eu não sei qual teria sido o resultado do jogo se fosse o São Paulo pegando o Vélez hoje, em vez do Flamengo, em vez de pegar o Sporting Cristal, pegar o Vélez, que era disparado o time mais difícil do pote 3, e se pegar o pote 2 e 3, deve ser top 3, 4 de time mais difícil que você podia enfrentar. O cansaço que os caras deram no Flamengo, do Rogério Ceni, que é um elenco, não só um elenco muito mais robusto, como tem um trabalho de muito tempo, um trabalho bom e vitorioso, e depois veio um técnico que não funcionou muito, mas que não fez um trabalho tão ruim assim, e depois veio o Rogério Ceni e ainda conseguiu colher algum fruto e ser campeão. Então o Crespo tem muito mais trabalho do que isso, vem de um trabalho que não é ruim, de novo, eu vou enfatizar aqui, não sou fã do Fernando Diniz, não era a favor da vinda dele, mas o trabalho foi bom, e o Crespo conseguiu aproveitar muita coisa dali, mas é óbvio que o Rogério Ceni chegou no Flamengo muito mais confortável do que o Crespo no São Paulo. Só que algumas coisas aconteceram também de sorte. São Paulo teve a pausa, o tempo para treinar, que o Crespo assim agradeceu muito, por isso que eu não entendi porque que São Paulo estava brigando para voltar ao Campeonato Paulista. Não era momento de voltar, era momento de poder treinar mais, e a gente torce para que esse time seja campeão e para que esse time consiga conquistar os campeonatos, para que consiga encantar uma torcida que é maravilhosa e gigante. A gente fica aqui na torcida, na felicidade, na alegria, porque é muito bom. Libertadores da América é uma outra categoria, que o Paulista seja utilizado para que o Crespo faça todos os experimentos dele. O cara quer testar as variações mais bizarras, testa no Campeonato Paulista, principalmente nessa primeira fase interminável. Aí no mata-mata vamos levar tudo muito a sério, porque óbvio a gente quer ser campeão de tudo o que é possível, mas se for para priorizar, da minha opinião, e aqui é a opinião, prioriza campeonatos que valem alguma coisa. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Não necessariamente nessa ordem, deixa eu ver se eu falei na ordem certa. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Acho que está até na ordem certa, foi por acaso que eu falei na ordem certa. Eu falo na ordem pensando na possibilidade de conquista, porque mata-mata um time que nem tem um elenco mais robusto ainda tem mais chance do que num campeonato de pontos corridos e longo. É isso? Acho que isso. Fechou aqui o panorama todo, e agora a gente volta. Quando é que tem? Eu tô perdido. Sexta-feira, daqui 3 dias. Mais uma mini férias, porque depois já é 48 horas depois. Sexta-feira já tem jogo? Já, opa! Rapaz, de Copa do Mundo, o jogo que vale. Vamos que vamos, já vamos. Vocês estão percebendo que eu contextualizando, ele volta, tá, gente? Ele volta. A gente até organizou aqui, para quem entrar no youtube.com/falabandana, a gente até organizou as playlists, e agora vai entrar Libertadores nas playlists, né?
porque estava só o Paulista lá, a gente colocou em playlist o campeonato que era da vez, estreia de Libertadores, é com vitória, é com alegria, com muita felicidade, com muito sorriso, com muita festa, e a gente volta sexta-feira, porque é assim a vida. E quem é membro 9305 ainda tem pré-jogo nessa sexta-feira. É isso, fiquem de olho nas redes sociais para ver se a gente anuncia mais alguma coisa louca, como eu peguei um job gigante, agora eu acho que não vai acontecer tão cedo, mas lá para o dia 23 a gente vai tentar organizar as coisas para algumas novidades aqui no canal, porque o São Paulo não para, é jogo toda hora, é jogo todo dia, é jogo todo momento, mas com muita alegria, com muita empolgação, porque é isso, eu bati aqui no microfone. Podemos encerrar? Então, um abração para todo mundo e Vamos, São Paulo.